E o Arena quer saber, o aborto deve ser proibido mesmo nos casos já previstos por lei? Para responder essa pergunta, nós recebemos as deputadas Sâmia Bonfim, do PSOL, e Cris Tonieto, do PL. As duas eu agradeço pela presença aqui na CNN. Muito boa noite. Eu vou começar com a deputada Cris. Deputada, a decisão da comissão é um avanço ou um retrocesso? Obrigado pela presença. Boa noite a todos, telespectadores. Com certeza é um grande avanço o PL 2425 de 2025, de relatoria do senador Eduardo Girão, que foi votado e aprovado na Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal. Ele trata sobre os direitos do nascituro, estabelecendo a presunção de viabilidade fetal a partir de 22 semanas. Ou seja, estamos falando aí de bebês de 5 meses em diante. Então, o que faz o projeto? Primeiro, ele garante o que eu digo que é o óbvio, né? Ou seja, que a dignidade humana começa a partir da vida intrauterina. Em outras palavras, se o nascituro, isto é, o bebê no ventre da sua mãe, é um ser humano, uma pessoa humana, toda pessoa humana é dotada de dignidade, independentemente do seu estágio de desenvolvimento. Portanto, sequer eu diria que nós deveríamos estar discutindo isso aqui, pois não existe direito de matar nenhum ser humano, isso é óbvio, né? Agora, em relação ao projeto que foi aprovado, que ao se referir à viabilidade fetal de 22 semanas, ou seja, 5 meses em diante, é porque a própria literatura médica assim atesta que um bebê de 5 meses em diante, num parto prematuro, por exemplo, ele tem grandes chances de sobreviver fora do útero da sua mãe. Portanto, por que matá-lo, né? Agora, um fato curioso é que quando o Código Penal ele foi editado em 1940, era absolutamente impensável se falar em aborto tardio, ou seja, de matar bebês de 5 meses em diante. Mas por que hoje um projeto dessa natureza, para proibir aborto, né, a partir de 22 semanas, é tão necessário? Por exemplo, eu explico, fazendo aqui uma retrospectiva histórica rápida. Antes havia, por exemplo, as normas técnicas do Ministério da Saúde que seguiam o entendimento da OMS, né, que, porventura, caracterizavam o abortamento como uma interrupção da gravidez antes de 20 a 22 semanas, ou então com peso fetal de 500 gramas. Então, a própria palavra aborto, antes, se referia ao momento anterior da viabilidade fetal. Então, o que acontece? Ocorreu que, em 2022, a 11ª classificação internacional de doenças, né, da OMS, ela reformulou o conceito de aborto, tratando o aborto, né, como a expulsão do bebê, independentemente do seu estágio gestacional. E o que isso implica na prática? Significa que hoje, infelizmente, a gente precisa tratar do óbvio, que, por exemplo, matar bebês de 5, 6, 7, 8, 9 meses não é só um crime, não é só uma imoralidade, mas é também um retrocesso civilizatório. Deputada Sâmia, a decisão da comissão é um avanço ou um retrocesso? Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. É um enorme retrocesso. Acho que é importante primeiro esclarecer para a nossa audiência quais são os casos em que há uma exceção na lei para que possam ser feitos dentro da legalidade, né, sem que sejam considerados crime. Em casos de estupro, em casos de anencefalia e de risco de morte para gestante. E é importante destacar que, em casos de estupro, é desde 1940. Portanto, nós estamos falando de uma legislação consolidada no nosso país há 80 anos. E aí eu quero ir para dados, porque nós, quando nos tomamos posse como parlamentares, como deputadas federais, nós prometemos que vamos respeitar a Constituição. E no seu artigo 5º, no inciso 8º, ela diz: ninguém será privado de direitos por motivos de crença. E, sinceramente, uma legislação que estão tentando criar através dessa lei como essa, ela diz respeito a dogmas e concepções morais e religiosas pessoais. Só que o Estado brasileiro é um Estado laico. Não há nenhum consenso na filosofia, entre as religiões, sobre quando se dá o princípio da vida. E nós, como parlamentares, não estamos legislando para chegar a uma conclusão com relação a isso, até porque não é esse o nosso papel. E também porque aborto não é tema religioso ou filosófico. Aborto é um tema de saúde pública. E é sobre dados de saúde pública que eu quero falar. 70% das vítimas de estupro no nosso país são menores de 18 anos.
60% têm menos de 13 anos. Portanto, as que mais podem engravidar em decorrência de estupro são crianças e adolescentes. A atual legislação assegura que elas não precisem passar por essa nova violência, porque não basta elas terem sido estupradas, não basta elas terem engravidado de seus estupradores. Alguns legisladores querem que essa criança ou essa adolescente se torne mãe, mesmo em casos de estupro. Por isso é sim um grande retrocesso, porque criança não é mãe, estuprador não é pai e dogmas morais, pessoais e religiosos não podem estar acima da saúde pública, do direito à vida e não pode haver negligência de Ok. direitos em razão de crença, que é isso que motivou os dois senadores que estavam presentes naquela comissão do Senado que aprovou esse projeto de lei. Deputadas, eu vou chamar a nossa analista Juliana Lopes, que participa também do debate. Ju? Deputadas, obrigada pela participação. Queria começar agora pela deputada Sâmia, trazendo um ponto, deputadas, que é o seguinte: muitas pesquisas mostram que a gente tem essas questões específicas, né? A liberação específica para o aborto em alguns casos aqui no Brasil, mas que os números continuam acontecendo, os abortos continuam acontecendo. Isso não faz com que essa medida seja ineficaz, proibir até o que está na Constituição, já que os abortos continuam acontecendo no país? Eu queria, na verdade, alertar para um outro dado, que diz que somente 4% das vítimas de estupro, ou seja, das gestantes com menos de 14 anos, têm acesso ao aborto legal. E esses são dados do Sistema Único de Saúde, do DataSUS. Então, na prática, o direito ao aborto legal é negligenciado para o conjunto da população brasileira, o conjunto das mulheres, sobretudo das crianças e das adolescentes, que são as principais vítimas de estupro e que, portanto, deveriam ter essa possibilidade assegurada. Na prática, a proibição do aborto cria duas castas de mulheres ou de adolescentes no Brasil: aquelas que têm dinheiro e que pagam caro em clínicas de aborto clandestinos, e aquelas que têm o direito ao aborto negado e que, portanto, morrem. Aliás, a negação do direito ao aborto acaba vitimizando mulheres que não procuram os espaços de saúde para abortarem. Eu quero dar o exemplo de Paloma Alves Moura, que faleceu no último dia 8 de outubro, na cidade de Olinda, em Pernambuco. Ela procurou um hospital porque ela estava com um sangramento muito forte. Ela sangrou por horas e ela acabou morrendo de anemia e parada cardiorrespiratória. As pessoas que a atenderam, a direção do hospital, que era um hospital de orientação religiosa, acreditavam que ela estava lá porque tinha praticado aborto clandestino. Não, ela tinha endometriose e estava sangrando por um problema de saúde. Mas a partir de um dogma, de uma visão religiosa, as testemunhas dela dizem, inclusive, que as atendentes diziam: vamos deixar ela sofrer porque ela está cometendo algo que ela não devia. Ou seja, essa concepção moral, religiosa e individual vitimiza todas. Aquelas que buscam os serviços para Sim. abortar, aquelas que não desejam abortar, mas são vitimadas por uma visão reacionária e, sobretudo, crianças e adolescentes brasileiras. Deputada Cris Tonieto, se já há uma dificuldade para acesso ao aborto legal e o aborto ilegal continua acontecendo, a medida do Congresso é ineficaz? Primeiro, eu queria restabelecer aqui a verdade dos fatos. Aborto legal é um binômio falacioso. No caso, o Estado ele não pune, mas não significa que não seja crime. Subsiste ali, por exemplo, a questão delitiva, ou seja, o aborto é um crime do Brasil, mas não se pune nesses casos previstos aí em lei, como estupro, risco de vida da mulher e também por força da DPF 54, em caso de anencefalia. É típico, por exemplo, do movimento abortista reduzir o debate a uma questão religiosa, a uma questão de saúde pública, como se simplesmente o aborto fosse uma questão de saúde pública. Só que saúde pública é para profilaxia de doenças, é para combater enfermidades,
e não para provocar a morte, como acontece com o aborto. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui à tona. O segundo ponto que a gente está tratando, por exemplo, no que tange ao projeto que foi votado e aprovado, a gente está falando ali de bebês de 5 meses em diante, ou seja, matar bebês totalmente viáveis. Imagine você, uma mulher, uma mãe, que teve um parto prematuro. Quer dizer que no segundo anterior seria lícito, então, matar aquele bebê. Mas no segundo seguinte, no caso do parto prematuro, seria lícito matar? Se matasse o bebê, seria que crime? Crime de homicídio? Então, quer dizer, pelo fato de o bebê estar invisível ali dentro do ventre da mulher, é aquela história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é evidente que há uma tentativa de invisibilização do bebê, de despersonificação, de modo que tentam dizer que aquele nascituro, que aquele bebê no ventre da sua mãe não é uma pessoa humana, porque assim o movimento abortista consegue trabalhar com as suas armadilhas, inclusive linguísticas. Da mesma maneira, uma coisa que é importante ficar clara, dentro desse caso de gravidezes aí tardias, ou seja, de 22 semanas, portanto, 5 meses em diante, é que o parto ele é absolutamente inevitável. Ele vai ter que acontecer de qualquer jeito, seja por meio de um parto normal ou de um parto, por exemplo, uma cesárea. Então, já que o parto é inevitável, por que matar para tirar? E aí, exatamente o que o movimento abortista deseja, que é ocultar justamente o seu intento criminoso de matar bebês no ventre materno, e aí precisa dizer, reduzir que é questão religiosa, que é questão de dogma, que é questão de convicção pessoal, o que não está no debate. Aqui o que está se dizendo é que estão tentando matar, inclusive, meninas, porque 50% de chance de quando uma mulher engravida é de que dê à luz uma menina. Portanto, essa menina não teria direito à vida? Eu diria que a vida resolve todos os problemas, mesmo nesses casos. Porque, por exemplo, no caso de um bebê de 5 meses em diante, a mulher vai ter que passar por um parto. Então, ainda que seja um caso de vítima de estupro, o que a menina quer? Ela quer se livrar daquela gravidez. Então, com a antecipação do parto, o que acontece? Simplesmente, a menina vai se livrar daquela gestação, com a antecipação do parto, o bebê vai ter seu direito à vida assegurado, vai ser encaminhado, poderá ser encaminhado para adoção, e também o médico não vai ter que ferir a sua liberdade de consciência, não vai ter que ferir, por exemplo, a sua ética médica, tendo que injetar o cloreto de potássio no coração de uma criança, por exemplo, com o procedimento de assistolia fetal, para aquela criança ser torturada e virar óbito depois, sendo que o parto vai acontecer. Portanto, o que vai ter é um parto de bebê morto. Por que não permitir, então, que ele realmente tenha o seu direito à vida garantido, assegurado, e depois seja encaminhado para adoção? Então, aqui, o que nós estamos tratando nesse projeto é exatamente disso. É proibir algo que é hediondo. É claro que o estupro é um crime hediondo. Agora, o aborto também é tão hediondo quanto, porque está sentenciando à morte um ser humano inocente que não cometeu crime algum. O que o bebê cometeu de crime? Nenhum, zero. Então, realmente, não se pode combater o estupro com o aborto. Se combate estupro com penas mais duras, se combate estupro buscando identificar, por exemplo, o criminoso, sendo que o movimento feminista não quer a identificação desse criminoso porque desencoraja, inclusive, o registro de ocorrência, desencoraja, por exemplo, o exame de corpo de delito, dizendo que vai revitimizar a mulher. O que, na verdade, é uma grande falácia, é um grande engodo. E tudo isso para ocultar o desejo de matar bebês viáveis no ventre de suas mães. Deputada, eu vou passar aqui para o Leandro e a gente vai equilibrar aqui os tempos. Vamos equilibrar agora o tempo. Eu vou passar agora para a deputada Sâmia, porque para a gente equilibrar. O tempo foi de 1 minuto, Rafa? Deputada, 1 minuto, por favor, para a senhora, para a gente equilibrar aqui o tempo das duas. É negacionismo, pura e simplesmente negar que o tema do aborto seja uma questão de saúde pública. Novamente, eu vou trazer dados. A morte por aborto inseguro, clandestino, é a 5ª causa de morte materna no Brasil. E um dado que é pouco conhecido, mas que eu acho que é importante a nossa audiência conhecer, vocês sabem qual é a principal causa da morte de meninas e adolescentes no Brasil? São em função de complicações na gravidez. A segunda causa é de suicídio em decorrência de violência sexual. Então, veja, é esse público, que são as principais vítimas de estupro no Brasil, que são as que mais morrem também em decorrência da negação de um direito, que desde 1940 as assegura que, além da prevenção, além da profilaxia, sim, elas têm o direito de interromper a gestação, porque elas definitivamente não são obrigadas a carregarem um filho dos seus estupradores. Até porque elas não têm corpo desenvolvido para isso e nem sequer psicológico nenhuma mulher tem
para levar adiante uma gestação que represente um filho de um estuprador. Mais uma vez, estupradores não são pais, estupradores devem ser punidos e não serem premiados, que é o que um projeto como esse pretende. Deputadas, um dos argumentos do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito do aborto é que a sociedade não está pronta para discutir o assunto. Na opinião das senhoras, a sociedade está pronta para essa discussão? Eu vou começar com a deputada Cris. Aí, infelizmente, eu só vou ter 30 segundos para cada uma. Pode ser? Para a gente não passar o tempo aqui. Deputada. Eu diria que nunca que seria possível a gente discutir o indiscutível aqui. Realmente a gente está tendo que defender o indefensável aqui. A gente está vendo, por exemplo, a deputada falar de consequências, mas ninguém fala, por exemplo, das consequências nefastas de ordem psicológica, emocional, para essa mulher, por exemplo, que pratica o aborto. Então, realmente se nega exatamente essas consequências, porque isso favorece, por exemplo, toda a agenda de cultura de morte. Então, por exemplo, sobre a sociedade brasileira é majoritariamente contra o aborto. É uma sociedade que rejeita o aborto. E é por isso que o PSOL, dentre tantos outros partidos, que desejam, por exemplo, desculpa a expressão, enfiar a goela abaixo da sociedade, aquilo que a sociedade rejeita, precisa buscar o STF para tentar fazer valer aquilo que o povo brasileiro já disse não, como, por exemplo, o aborto. Ok. Deputada Sâmia, ao mesmo tempo? Mais uma vez, negacionismo. Durante a discussão do PL 1904, o PL do estupro, foram feitas diversas pesquisas. Eu quero citar os dados do Datafolha. Mais de 70% da população era contrária àquele projeto. Entre mulheres, mais de 75%. Por um motivo óbvio. Não é possível você criminalizar as vítimas e premiar aqueles que são os criminosos, que são os estupradores. E mais, não é possível você considerar que mulheres ricas possam acessar clínicas caras para assegurarem a possibilidade de interrupção da gestação, enquanto as mulheres pobres morrem nas portas dos hospitais, mesmo que não queiram praticar o aborto, como foi o caso da Paloma Alves Moura, ou que recorram a métodos clandestinos, porque quando uma mulher tem essa decisão, não há religião, não há deputado e não há mesmo o Supremo Tribunal Federal que a faça mudar de posição. Agora, o que coloca em risco a sua vida é o negacionismo e uma lógica que premia estupradores e, de fato, não se importa com a morte dessas mulheres. Conversamos ao vivo com as deputadas Sâmia Bonfim, do PSOL, e Cris Tonieto, do PL. As duas, muito obrigado pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN. Uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima.